Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Bloodstar pode ser traduzido como estrela de sangue. A estrela do título é a do xerife, psicopata, misógino, né? No thriller, no suspense de estreia de um diretor britânico em 2024, só que se passa no deserto, nas estradas desertas e no deserto do estado do Novo México. É um filme de estrada que tem uma tradição enorme, né? Daquelas pessoas sendo perseguidas na estrada por algum maluco. Só que neste filme o tema central é a misoginia. É uma estreia promissora, porém irregular. Sempre lembrando, né? É uma estreia, então a gente tem que fazer concessões. Só que antes de falar um pouquinho, sem spoilers, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Existe um prólogo para a gente perceber que a situação pode se tornar sangrenta, né? E aí a gente corta para a nossa protagonista, que ela está saindo de um lugar de abuso, e a gente vai ver que todo o filme fala sobre homens abusivos, né? E ela está indo para um lugar que provavelmente ela sofrerá abuso, porque ela não sabe direito para onde ela está voltando, mas é para um namorado lá que é abusivo. E aí a gente tem, enquanto ela está dirigindo, o telefone celular dela várias vezes tocando e ela conversando especialmente com a irmã, né? E depois a gente vai ter uma revelação dessa irmã e tal. Beleza, essa moça, ela não é uma daquelas heroínas apolíneas perfeitas, né? A gente vai torcer por ela depois, porque a situação fica muito ruim pro lado dela, mas a personagem é um pouco mais complexa, meio perdidona no mundo, assim, como muitas de nós, né? Ok, o caminho dessa moça se cruza com um xerife que começa um relacionamento entre os dois, daqueles meio assim incômodos, e cada vez vai escalando mais à medida que eles vão se reencontrando, até se tornar uma explosão no terceiro ato, né? É aquela história assim, é uma moça sozinha no deserto, em companhia de um homem que ela nota que pode ser perigoso, e também uma figura de autoridade, ele é o xerife. Então a gente vai ter esse escalar, né, de coisas, de situação, porque o xerife porque quer pegar aquela moça. E o problema desse filme é assim, ele constrói um bom suspense, só que ele tem mais de uma cena que é estendida demais, às vezes para provar um ponto que a gente já sabe várias vezes. Por exemplo, tem uma hora em que uma garçonete pega carona. Então, a gente vai ouvir a história de vida e as duas conversando, sei lá, 7, sei lá quantos minutos de tempo. Também é uma história de abuso masculino. E eu falei, mas eu já estou vendo um xerife que ia estar abusando do poder por ser homem. A história da protagonista não precisava, isso retarda a ação, né? Então, durante umas 2, 3 sequências, o filme cai um pouquinho de ação. Só que no terceiro ato ele vira uma explosãozinha de violência. Sei lá, é mais ou menos uma mistura desses filmes, tipo Joyride, Duel, lá do Spielberg. Nossa, tantos outros, né? Aquele lá com a Jennifer, como chama? Jamie Lee Curtis, lá ainda nos anos 80, enfim. Filmes de gente pegando carona ou dirigindo na estrada e sendo perseguidos, com também filme de estrada, um filme tão pouco conhecido que eu acho que mereceria tanto, que chama Downrange, que eu resenhei ainda na época do blog do Albino Incoerente, né? Que tem um final, nossa, sanguinolento, assim, se passando no estrado com tiros. Esse filme é mais ou menos uma cruza disso aí, né? Então é uma boa estreia, sim, é um thriller, é um suspense legal, tá? Só tem, eu achei, esse probleminha que o ritmo cai umas 2 vezes, né?
Mas de resto ele é bem interpretado, porque depende muito do carisma e dos atores, né? Especialmente do xerife e da nossa moça, da motorista, os dois super bons. Então é assim, é um cartão de visitas muito bom para esse diretor, que parece que é britânico e estreou em um filme do deserto. E aí, claro, né? Toda aquela cinematografia do deserto, aquelas cores tudo meio chapado e toda aquela sensação da vastidão, né? Contribuem para o filme ficar mais assim. Aquela sensação de inescapabilidade, né? Consegue criar um clima tenso bem legal. Você pode dizer que algumas das ações são um pouco repetitivas, a gente acaba sentindo um pouco por conta desse problema de ritmo, né? Mas o terceiro ato dá um jeito em tudo isso. E o primeiro também. Eu acho que o problema do ritmo está no segundo ato, tá? Mas é um filme de estreia. Na verdade, assim, gente, tem tanto diretor, tanto roteirista que é tarimbado e que tem esses problemas de ritmo também, imagina, né? É um problema até menor para esse tipo de filme aí de estreia, de baixo orçamento. Tchau.